Todo dia está de escala hoje que você está aí pegando o culto? Vai ficar lá no fundão? E olha só, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina isso, que quando a gente vai em alguma festa, em algum lugar, que a gente não procure sentar nos primeiros assentos, não que seja errado, tá, gente? Vocês que sentaram aqui na frente, mas por uma questão de humildade, a gente tem que sentar no fundo, dar a preferência, dar o lugar ao outro, e então nós somos honrados. Ó, você está sendo honrado, Tomzinho. Jesus te chamou para sentar aqui pertinho dele, tá bom? Pegar uma baba santa. Brincadeira, ninguém pega baba santa aqui, ó, porque não tem mais cadeira aqui na frente. Não liga não, gente, é só brincadeira, tá? Vamos orar mais uma vez, antes da gente começar a palavra. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, dá aquela respirada agora, bem fundo. Abra seu coração. E não só abaixe a cabeça e feche os olhos, mas ore também. Peça para o Senhor falar com você, para que a palavra dele te alimente, para que o Senhor possa me usar. Ore por mim também. Vamos fazer isso juntos agora. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, diante do teu altar, como aqueles filhos que se assentam à mesa do Pai, esperando um pão para comer, uma bebida para beber, e é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos ter essa comunhão contigo nessa noite. Nós queremos estar aqui, por mais que nós estamos cercados de pessoas, ouvindo um pregador, nós queremos, Pai, nesse momento estar na sua presença, Senhor, diante de Ti, ouvindo a Sua voz aos nossos corações. Por isso, Espírito Santo, nós te damos liberdade para falar conosco, para falar diretamente aos nossos corações. Eu aqui, Senhor, em cima desse altar, eu peço que o Senhor personalize essa palavra para cada pessoa, que todos aqui possam sair alimentados, saciados pela Tua palavra, que a Sua palavra produza vida em nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem aqui no mundo espiritual, para que nada venha roubar a nossa atenção, nada venha nos distrair, para que a gente possa estar totalmente, Senhor, focados em Ti nessa hora. Em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar aqui como um instrumento nas Tuas mãos, para que a Sua igreja seja edificada, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Espera aí, deixa eu dar mais um golinho. Quem aqui gosta de água? Tem gente que não gosta. Quem não gosta de água? Infelizmente, eu não gosto de água, gente. A Bruna me força a beber água lá em casa. Ela põe uma garrafinha, toma água, toma água. E eu, tá bom, então eu vou beber. A Jéssica do Evandro também me força a beber água quando eu vou na casa dela. Ai, ai. Mas eu, gente, sem brincadeira, eu já me peguei, tipo, se tiver algum médico aí, vai me pegar aqui no fim do culto. Mas eu já tive dias, assim, de 2 dias, que eu pensava, será que eu bebi um copo de água? Pesado, né? Meu Deus, muda a minha vida, Senhor. Que eu já tô velho, né, gente? Aí o negócio, quando você é novinho, tudo funciona bem, mas a gente precisa lubrificar, tem que beber água agora. Muita água. E eu tenho me esforçado para isso. Mas não é dessa água que eu quero falar nessa noite. Quem aqui gosta de nadar? Tem um monte de gente que não. Quem não gosta? Olha aí, quem não sabe nadar? Tem gente que gosta e não sabe como isso. Pula lá e seja o que Deus quiser. Vai de boia, né?
Vocês gostam de nadar mais em mar ou em rio, assim, cachoeira? Piscina. Vocês são chiques, hein, gente? Piscina. Oi? É só no cloro, né? Quem aqui, quando era criança, assim, ó, veio do interior, nadava em represa? Pouquinho. Tatá, Sil. Quem mais? Olha aí, de Minas, né? Não. Da onde? Igaratá, represa de Igaratá. E você? Caramba. Eu também, eu morei um tempo em Presidente Prudente, de 10 a 12 anos de idade. E aí a gente ia pra fazenda, pros lugares lá, nadava um monte de represa lá. Tipo, era legal. Era muito gostoso, né? A pastora ia para Martinópolis, né, dona Fátima? Eles iam para Martinópolis, que é perto de Presidente Prudente. Eu já fui lá também na represa de Martinópolis, nadava bastante em represa, gostava. Mas eu gosto mais, hoje, se eu for, assim, ter a possibilidade de escolher, eu prefiro cachoeira. Eu morei um tempo em Santo Tomé das Letras, antes de eu me converter, então eu tinha cachoeira assim, ó, a 10 minutinhos de casa, caminhando, eu dava um tibum. Tinha um riozinho que passava atrás da casa que eu morava, e dava para dar um tibum também, e às vezes era lá mesmo que a gente tinha que tomar banho, quando acabava a luz, não tinha luz lá, muito fácil, a gente tomava banho no rio mesmo. E eu gosto muito de nadar. Eu não sei nadar assim, como a pastora, por exemplo, que fez natação, sabe todas as técnicas, ela tenta me ensinar lá os nados diferentes, borboleta, nado crawl, eu nado cachorrinho, eu sou nadador de cachoeira, é tipo assim, você pula da pedra e corre para outra, e segura, não fica moscando no meio não é assim, Vim? Pula de uma pedra, dá um tibum, pá, e já vai nadando rapidinho, pega na outra, pronto, ufa. Mas eu amo nadar. Quem tem medo aqui, que eu perguntei já, quem tem medo de nadar, tem medo de água, né? Amandinha, tem medo, irmão, também? Bom, o Salmo 46, que nós lemos aqui na abertura do culto, no versículo 4, diz que há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Então, para aqueles que amam nadar, e também para aqueles que não sabem, e até têm medo de água, de rio, não de água, porque ninguém é o cascão aqui, né? A água do rio, da represa, do mar. Para vocês, para nós todos, eu preciso dizer algo. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E esse não é um rio qualquer, porque esse rio é o próprio Deus. E essa cidade é a igreja, somos nós. O nosso Deus flui sobre nós como um rio. Jeremias 2, versículo 13. Jeremias 2,13. O Senhor mesmo disse para o seu povo que ele, na verdade, ele usando ali Jeremias, ele diz que ele é um manancial de águas vivas. Jeremias 12,13 diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, que aqui, né, nós estamos lendo na NVI, mas se você tiver uma outra versão aí, talvez esteja dizendo que a mim, que sou um manancial de águas vivas, e cavaram as suas próprias cisternas, as suas próprias covas, que são rotas em algumas versões, mas que quer dizer que são cisternas que são rachadas, são vazias, na verdade elas não podem reter água alguma. Então Deus está falando aqui: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, que sou um manancial de águas vivas,
para construir na força do seu braço buracos, cisternas para armazenar água, mas essas não podem fazer isso. Zacarias 13, versículo 1, o profeta, ele profetiza a respeito do Messias, o rio, fonte de salvação, de purificação. Diz assim, Zacarias 13, 1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. O próprio Jesus disse a respeito dele mesmo, lá naquela conversa que ele teve com a samaritana, em João 4, no versículo 10, ele diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido a ele, e ele teria dado água viva. Continuando, ele completa lá no versículo 14, dizendo a respeito do Espírito Santo. Então nós vemos o Pai dizendo que ele era um manancial de águas, nós vemos o Filho dizendo que ele tem a água viva, ele pode dar água viva, e ele diz a respeito do Espírito Santo no versículo 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Como diz também João, no capítulo 7, versículo 37, João, na verdade, registra o que Jesus disse, e ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então eu preciso repetir aqui: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. O nosso Deus é esse rio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se apresentam a nós dessa maneira. Quando nós somos a cidade de Deus, quando nós somos parte da igreja de Jesus nessa terra, quando nós somos o santo lugar onde habita o Altíssimo, porque é isso que a Bíblia diz, que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus. Quando eu estava orando aqui no início do culto, eu disse que o véu foi rasgado. Antes Deus se apresentava apenas a um homem. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o local mais santo, mais preservado do templo. Ele adentrava aquele véu e ele ali tinha um contato com a glória, com a presença de Deus. Ali ele apresentava um sacrifício de perdão pelo povo. E então, quando Jesus rasga aquele véu, agora Deus não está mais dentro daquele lugar, mas sim agora ele sai para fora daquele lugar. Não que Deus, claro, era só uma figura, né? Uma maneira de se apresentar ao povo. Deus não precisava, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas de alguma maneira representando ali agora o nosso acesso, o sacrifício de Jesus. Deus agora ele sai daquele lugar e agora ele faz morada em nós. O Espírito Santo vem e habita em nós. Hoje nós somos o templo. E quando nós somos esse templo, então nós estamos tendo acesso ao rio de Deus. Nós estamos dentro desse rio. Nós precisamos nadar nesse rio. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Quem aí é cidade de Deus? Quem aí é morada de Deus? O santo lugar onde habita o Altíssimo. Como diz o Salmo 46, que nós lemos.
versículo, que é? 4? 6? Sei lá, deixa eu ver aqui direito, vai. 46, 4. Então, nós precisamos nadar nesse rio. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Nesse rio, a vida, nesse rio, a plenitude. Esse é o rio que nos alegra. Quem quer mergulhar nesse rio aí? Mesmo que você ainda não saiba nadar nesse rio, não se preocupe, porque o Senhor está aqui. O Espírito Santo está aqui. Os anjos do Senhor estão aqui e eles estão atentos aos comandos do Senhor para nos levar mais fundo na presença do Senhor. Assim como o salmista teve essa revelação do rio de Deus, o apóstolo João também teve. Em Apocalipse 22, versículo 1, ele diz assim: então o anjo, nós estamos falando do último capítulo da Bíblia, João, que estava preso na ilha de Patmos, teve uma revelação aos seus 70 e poucos anos, já velhinho, todos os outros seus irmãos apóstolos já tinham morrido, e ele estava lá, firme e forte. Nós cantamos aqui hoje, eu mergulho na mirra ardente, e essa é uma das coisas que a tradição diz que João fez. Foi colocado, antes de ser preso na ilha de Patmos, ele foi colocado dentro de um caldeirão de óleo fervente, e assim como Sadraque, Mesaque e Abednego saíram intactos daquela fornalha, assim como Daniel saiu intacto da cova dos leões, João teria também saído intacto de um caldeirão de óleo fervente. Então, esse homem que agora estava lá preso na ilha de Patmos, por causa da fé dele, por causa daquilo que ele cria, daquilo que ele pregava, daquilo que ele fazia pelo reino de Deus, o imperador da época lá mandou fazer isso com ele, tentaram matar ele desse jeito, não deu, então manda ele para aquela ilha que é tipo o Alcatraz. Quem já assistiu algum filme aqui com o Alcatraz? Aquela prisão lá nos Estados Unidos, e era tipo uma ilha prisão. E lá ele teve a revelação do livro de a revelação, porque o livro de Apocalipse se chama o livro da revelação, né? Apocalipse significa isso, revelação. Então ele teve essa revelação, e no último capítulo desse livro, João, ele tem uma experiência ali com Deus, e ele retrata isso nesse último capítulo, dizendo: então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Continua dizendo: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida. Sabe a árvore da vida? Quem está assistindo a novela do Gênesis? Quando Adão e Eva pecaram, na verdade, antes deles pecarem, claro, Deus criou o homem e a mulher para que eles fossem eternos, para que eles tivessem a vida eterna. Deus falou: olha, não come dessa árvore aqui, que não era da vida, era do conhecimento do bem e do mal. Falou: não comam dessa árvore, porque certamente o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Não coma, Adão, porque o dia que você comer, certamente morrerá. E eles, seduzidos ali pela serpente, acabaram comendo desse fruto, certo? E Adão morreu no mesmo dia? Morreu. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. Adão morreu com 930 anos. Ele não completou um dia. Naquele mesmo dia, naquele mesmo milênio, que para Deus é como um dia, Adão morreu. Adão morreu também espiritualmente. Então não foi só espiritualmente, foi fisicamente também. Adão morreu no mesmo dia.
Mas nós sabemos que Adão morreu espiritualmente, houve separação, né? Quando nós pecamos, é isso que o pecado faz, ele nos afasta de Deus, ele nos separa do nosso Pai. E foi isso que aconteceu com Adão ali no Éden. E o que Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia fez? E expulsou Adão e Eva do Éden. Por quê? Porque lá no Éden tinha a árvore da vida. Se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida, na condição de pecadores, eles seriam então agora eternamente pecadores, porque eles continuariam se alimentando do fruto da eternidade, o fruto que dá a vida eterna, e eles continuariam sempre pecadores. Mas Deus falou, não, vamos para fora daqui para não comer. Era esse o motivo, porque Deus ele põe anjos de guarda, ele põe uma espada flamejante. A galera fala que teve essa cena, né, na novela. Eu não assisti. A única cena que eu assisti dessa novela foi o Adão cantando lá, o Jardim da Inocência. Bem bonita a cena. Eu quase chorei. Eu nem assisti a novela e fiquei ali, tipo, foi bonita. Bom, mas então aqui nós estamos vendo que lá, na presença de Deus, na eternidade, onde há um rio que sai do trono, que sai do Cordeiro, em volta desse rio, de cada lado do rio estava a árvore da vida. Que árvore é essa? Que árvore é essa que cada lado do rio a árvore da vida está lá? Imagina que coisa maravilhosa, um rio passando e a mesma árvore de todos os lados, não várias árvores, mas a mesma árvore. Vocês sabiam que o maior ser vivo do planeta Terra é um pé de caju? Sabia disso, irmão? É um pé de caju, o maior ser vivo do planeta Terra, não é a baleia azul, é um pé de caju. É uma única árvore que tem lá, não sei em qual cidade do Nordeste, e ela é tão gigantesca, ela tem tantos, não é um tronco só, ele sai vários troncos da terra daquela região, só que os pesquisadores descobriram que ela é uma única árvore com um monte de centenas de troncos espalhados assim, ela alcança uma região gigantesca. Eu lendo esse versículo aqui, eu penso na árvore da vida como uma árvore gigantesca que se espalha por uma região muito grande, porque João está falando isso, a árvore da vida estava de cada lado do rio, ela dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. Para que uma árvore ia dar fruto lá no céu, gente? Me fala, tem nada a ver com a palavra isso, eu estou viajando agora, fazendo acabar mais tarde o culto, misericórdia. Mas pensa comigo, algo significa. Muito provavelmente, nós, com os nossos corpos glorificados, vamos ter que nos alimentar do fruto da árvore da vida todos os meses, para nos mantermos vivos eternamente. Então, olha só que interessante. Que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. A folha da árvore serve para a cura das nações. Que árvore incrível é essa? Essa é a revelação que João teve a respeito da eternidade, dos tempos futuros. E essa é uma revelação muito parecida com a revelação do profeta Ezequiel. Abre comigo aí em Ezequiel 47. E é aqui que eu queria chegar hoje à noite. Antes da gente ler Ezequiel 47, deixa eu só contextualizar aqui para a igreja. Ezequiel é um profeta do tempo em que Israel foi levado cativo lá para a Babilônia. Vocês sabem mais ou menos essa história. E Ezequiel, que era um profeta daquela época, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, pegou os habitantes da terra e levou lá para a Babilônia, ele foi levado junto.
Ezequiel foi levado com o povo, e Ezequiel era um homem que estava familiarizado com o majestoso templo de Salomão, que foi destruído quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, derrubou os muros, destruiu o templo, destruiu a cidade, botou fogo em tudo. E ele estava lá agora, lá na Babilônia, anos depois, anos e anos. Eu não me lembro direito quantos anos eram. 25 mais 14. Acho que 39, não sei. É alguma coisa assim. Muitos anos depois, Ezequiel está lá na Babilônia, e ele começa a ter uma experiência com Deus. Deus começa a mostrar para ele um novo templo. Ele que tinha visto o templo de Salomão, agora estava tendo uma visão de um templo ainda mais majestoso, ainda mais grandioso. E essa revelação você pode ler lá depois no livro de Ezequiel, do capítulo 40 até o 47. Vai falar as medidas, vai falar todas as instruções, a planta completa de como será esse templo. Então Ezequiel, ele tem a visão desse templo. E aí, acontece que depois do cativeiro, 70 anos eles ficaram na Babilônia, eles voltam para Jerusalém, e eles começam a reconstruir um templo lá. Só que esse não era o templo que Ezequiel tinha descrito, era um templozinho menor ainda que o de Salomão. A gente vê lá que os antigos ficaram chorando, enquanto os novos estavam se alegrando. Cara, que louco, um novo templo, tal. Os velhos estavam, mas ele é tão pequenininho, ele é tão mirradinho perto do templo de Salomão. Mas aí, né, o profeta Ageu é usado ali por Deus, fala, Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior que da primeira, e eles entram naquele manto lá, e é isso. Essa é a história. Só que eles não reconstruíram o templo de Ezequiel, eles não fizeram segundo as medidas que Ezequiel detalha tudo lá. Então, nós sabemos que o Senhor, ele conduziu aquela reconstrução, através de Ageu, de Zacarias, usou a vida de Esdras, depois de Neemias, para reconstruir os muros, mas o templo ele foi reconstruído, mas ainda não era o templo descrito por Ezequiel, que também ainda não foi alcançado em medidas pela reforma de Herodes, porque Herodes, aquele lá da época de Jesus, que quis pegar Jesus quando ele era pequenininho lá, mata todo mundo, os magos veio, aquela história. Herodes, ele tinha reconstruído há alguns anos já o templo, o segundo templo, né, lá do Esdras e tal, feito uma obra, aumentou o pátio, aumentou os entornos ali, aquele muro lá que a gente vê das Lamentações, os judeus, é uma das partes lá ainda dessa construção de Herodes. Então, não era ainda o templo de Ezequiel, que seria então agora o terceiro templo. Os judeus, eles têm na cabeça deles que eles precisam reconstruir o terceiro templo para que o Messias venha e reine através de lá, do terceiro templo. Se você não sabe, lá em Israel existe o Instituto do Templo. É tipo um grupo lá de judeus milionários, e vários judeus milionários do mundo inteiro, e judeus têm dinheiro, a maioria, né? Eles investiram nesse Instituto do Templo para eles reconstruírem o terceiro templo, segundo as medidas do templo de Ezequiel. E então agora eles têm tudo pronto, eles podem fazer essa reconstrução, construir um templo do zero em 6 meses. Imagina, só que lá no monte do templo, vocês sabem, tem aquelas mesquitas lá islâmicas, e se for colocar no lugar, aí vai dar treta, né? Vai ser guerra. Mas existe um jeito para isso. Esse não é o foco da palavra de hoje, mas só para vocês saberem, existe planos para a reconstrução do terceiro templo, e inclusive já está pronto
todos os utensílios de ouro, todas as roupas dos sacerdotes. Sacerdotes estão indo para a escola, os levitas estão aprendendo como fazer, como vai ser o sacrifício. Eles precisavam de uma novilha vermelha que já foi encontrada numa fazenda nos Estados Unidos. Eles já separaram a novilha vermelha para o sacrifício inicial, para a purificação do templo, para jogar as cinzas da novilha na água, purificar os levitas que vão trabalhar na obra. Imagina, já está tudo aí, tudo assim, só falta alguém aparecer e falar: vamos reconstruir, está tudo certo, a gente já fez os acordos de paz. E os judeus receberão essa pessoa, esse intermediador, como Messias. Fala: cara, ele é o Messias, é aquele que nós estávamos esperando. E a gente sabe que esse é o homem do pecado, esse é aquele que nós conhecemos como um vulgo de anticristo. E isso está perto de acontecer, igreja. Mas acontece que para nós cristãos, o templo descrito em Ezequiel, que não foi construído, ele é um templo profético para nós. Os judeus ainda querem cumprir essa profecia. Eles vão restaurar, como eu disse, esses sistemas de sacrifício, já tem os utensílios, tem as coisas todas. Mas nós olhamos para a profecia com olhos proféticos. A gente pode ver esse templo de Ezequiel, que ele representa o nosso relacionamento com Jesus, por exemplo, que é o nosso sumo sacerdote. Se nós, como cristãos, fôssemos esperar, falar o templo de Ezequiel, onde Jesus vai sentar, a gente estaria ficando doido. Por quê? Porque eles querem recomeçar os sacrifícios, e não precisa mais de sacrifício depois de Jesus. Não tem mais essa de levita. Jesus nem da tribo de Levi era, como ele ia ser o sumo sacerdote desse templo. Então, isso é coisa para os judeus, não é para nós cristãos. Nós temos que ter uma visão profética, e nessa visão profética de Ezequiel, nós também podemos ver um rio que flui diretamente do nosso Deus. Há um rio, existe um rio. Nós estamos aqui vendo que a palavra de Deus está falando, existe um rio. Não é um rio Tietê, não é um rio que você conhece, um rio de águas naturais, é um rio espiritual, porque ele é o próprio Deus. Ezequiel 47, eu ia ler na NVI, mas eu quero ler na Almeida Corrigida Fiel. Diz assim, se você tem NVI aí não tem problema, tá? Mas vamos lá. Ezequiel 47, versículo 1 diz assim: depois disso, me fez voltar à porta da casa. Quem fez isso? O anjo. Ele também estava no rolê com o anjo estava mostrando para ele todas as coisas a respeito desse novo templo. E aí esse anjo, assim como João também teve uma experiência lá e o anjo mostrou para ele, esse anjo, Ezequiel está falando, depois disso me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel, uma vara, um instrumento de medir, e mediu 1000 côvados. Vocês sabem o que é um côvado? Um côvado é isso aqui, ó. É essa medida aqui, ó. Um côvado. Que tem, numa média, né? Tem gente que tem um bração, outros que é tipo Horácio, tem um bracinho. Uma média de 46 centímetros, mais ou menos, 0,7, alguma coisa assim. Então, 1000 côvados, quanto que é? 460 metros, né? Na NVI fala arredonda, fala
500 metros. Tipo isso, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, quanto que o anjo media, andava e ia para frente. Então, voltando aqui para o côvado, saiu aquele homem pela porta do oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Posso começar a pregar agora, igreja? Os visitantes ficam assustados, né? Olha para o relógio. Mas vai ser rápido. É algo simples que eu preciso falar para vocês, mas algo poderoso. Nós vemos Ezequiel aqui guiado por um anjo do Senhor. Ezequiel, o profeta, o homem de Deus, que teve a revelação, teve a revelação a respeito do templo, teve a revelação a respeito desse rio, que flui do templo, que flui do trono de Deus. Rio que nós vimos aqui, que representa, que é o próprio Deus. Aqui no texto a gente leu que o anjo leva Ezequiel para dentro desse rio e mostra para ele 4 níveis de profundidade desse rio. Águas nos artelhos, que apesar da tradução da NVI ser tornozelo, artelho é dedo. Água nos dedos, então é bem rasinho mesmo. Pensa você lá na praia, né? Você que tem medo de entrar na água, né, Amandinha? Chega ali diante do mar, só molha os dedinhos, só fica assim, ó. Nossa, que mar bonito. Mas só molha os dedinhos, é bem no rasinho mesmo. Então, o anjo leva e mostra ele leva ele para esse primeiro nível, que é um nível raso. Água que molha a sola do pé praticamente, que molha os dedos. Tudo bem, vai, que chegue no máximo ali nos tornozelos. Esse é um nível raso. Nível daqueles que estão se achegando ao rio. Se achegando, na nossa analogia aqui, à presença de Deus. Aqueles que estão começando a caminhar com Jesus. Esse é o nível que quando você chega na presença de Deus, começa a ter, por exemplo, o entendimento da sua salvação. Você fala, cara, Jesus morreu por mim. Eu sou amado assim, Ele morreu, se eu crer nele, eu sou salvo. Se eu crer no sacrifício de Jesus, eu sou salvo. Se eu me arrepender dos meus pecados, crer em Jesus, então você começa a ter entendimento da sua salvação e fala, não é pelas minhas obras, não é pelos meus méritos, eu sou salvo pela graça, mediante a fé em Jesus. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Jesus fez isso por mim. Eu nunca, nada que eu fizesse, eu ia conseguir ser perdoado, eu ia conseguir chegar diante de Deus, trocar uma ideia com Deus. Nunca, eu ia estar sempre separado de Deus, por causa do meu pecado. Mas aí agora Jesus fez isso por mim, Jesus morreu por mim, sabendo que eu ia um dia falar mal de igreja, um dia eu ia passar na frente da igreja e falar, esses crentes aí é tudo louco, essa Bíblia aí é escrita por homens. Jesus morreu por mim, mesmo eu tendo feito tudo isso. Meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? Que coisa mais linda é essa? Que amor é esse inexplicável, incondicional, porque não depende de condição nenhuma. Ele me ama. Então, esse é um nível raso. Você chega e você começa a ter uma experiência com o rio, você começa a sentir o frescor das águas, da salvação, você começa a sentir um refrigério, você fala, meu Deus, nesse mundo eu só fui rejeitado, meu Deus, na minha família eu só sofri bullying, só fui zoado até hoje, ninguém me ama, nem meus pais, nem minha mãe, ninguém me ama nessa terra, eu não tenho amigo, eu não gosto, ninguém gosta de mim, talvez porque eu sou muito chato. Mas
Jesus agora, Ele olha para mim e Ele me ama. Como assim? E aí você começa a ter esse entendimento, você começa a perceber que você é amado por Deus, que Ele entregou o Filho dEle para morrer no seu lugar, e você é salvo, você se batiza, você começa a entender as coisas, fala, meu Deus, eu sou salvo, eu vou viver para Jesus, eu vou entregar minha vida para Jesus. Você começa nesse nível a se interessar pelas coisas de Deus. Quando você tem uma experiência com um rio, um refrigério, um consolo, um frescor da presença de Deus, isso é algo maravilhoso. Mas esse é o nível que fica por aí, não é nada além disso, é isso. Não que seja pouca coisa, porque é algo maravilhoso, mas quando nós caminhamos com o Senhor, Ele sempre está nos levando a um nível mais profundo. Isso faz parte da caminhada do cristão, isso faz parte da vida do homem, da mulher de Deus. Deus sempre quer nos levar a um nível mais profundo. Deus sempre tem novidades para nós, Ele sempre quer nos levar além daquele ponto que nós estamos hoje. Ser salvo, ter um encontro com a presença, ter um encontro com o rio, é algo extraordinário, é maravilhoso. Mas o Espírito Santo te trouxe até esse lugar para você continuar caminhando, se aprofundando nas coisas de Deus. Como o exemplo de Ezequiel, ele nos mostra que tem algo a mais. Ele nos conduz, ele nos leva a esse lugar, mas é claro que apenas se nós quisermos, apenas se nós permitirmos. Muitos não permitem. Caminhar com Jesus, estar no rio de Deus, é algo já por si só maravilhoso, mas ir a níveis mais profundos exige de nós algum sacrifício, algumas renúncias, e nem todos estão dispostos, nem todos querem, mas a vontade do Senhor, a vontade do nosso Pai, é que a gente continue avançando, dando passos de fé em direção a Ele. Um pai que dá uma bicicleta para o seu filho, ele coloca a rodinha ali no primeiro dia, mas no segundo ele já tira uma, depois ele tira as duas, porque ele quer que o filho avance, que ele vá para o próximo nível, que ele cresça, que ele amadureça. Às vezes tirar uma rodinha, quando Deus tira a nossa rodinha, a gente toma um capote, se rala, mas aí Deus fala, levanta, continua. Essa é a vontade do Senhor para os seus filhos, essa é a vontade do Pai para os seus filhos, e é justamente o que a gente precisa fazer. Para aqueles que decidem ao continuar, avançar, o nível das águas então chega nos joelhos, mais cedo ou mais tarde, você está com as águas no joelho, e quando a gente caminha com as águas no joelho, esse é um ponto que a gente tem uma certa dificuldade de dar passo. Quando você entra lá no mar, lá no rio ou em qualquer lugar, com a água no joelho, você já não consegue correr mais. A gente tenta, brincando, faz assim com as pernas e sai correndo. Tonzinho, meu Deus, se a água no joelho do Tonzinho, eu já estou nadando já. Mas esse é um nível em que nós nós provamos de uma certa resistência para caminhar. As coisas começam a ficar mais difíceis. Enquanto você está no rasinho, tá tudo bem, tá tudo legal. Mas quando você decide avançar, você começa a sentir uma resistência. Sabe que ponto é esse? Esse é o ponto que você tem um entendimento da salvação e você começa, por exemplo, a fazer parte, ter o desejo de fazer parte de uma igreja, de uma congregação,
Você entende que você precisa estar em comunhão com os irmãos. Você começa a frequentar os cultos todas as semanas. Você fala, cara, eu preciso, é top demais, eu estou fazendo amigos de Deus, na mesma fé, eu vou para a igreja, agora eu começo a ir para a igreja todo culto, não quero faltar. Eu, quando me converti, eu fiquei 8 meses sem faltar um culto. Falei, mano, é isso que eu estava procurando. E era lá na Turiaçu, a gente ia na Turiaçu de quinta, de domingo, e em Guarulhos de terça e de sábado, culto. E ainda de vez em quando ia no NV, ia no mergulhando e por aí vai. Todo dia estava na igreja. Mas culto, não faltei um dia. Quinta, domingo lá na Turiaçu, terça e sábado, 8 meses. Igual cara, eu tô com a água no joelho aqui, o negócio tá da hora, tá ficando doido. E vamos para a igreja. Preciso de uma igreja, eu preciso ir na célula, eu preciso fazer amizade, eu preciso andar com gente que crê na mesma coisa que eu creio. Para mim crescer, para mim ser tratado, para mim ser aperfeiçoado. Essa é a água no joelho. E isso é maravilhoso também. Todos nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. O problema é que com o tempo, muitos começam a fazer disso, e fazer isso, na verdade, de uma forma religiosa. Pensando que ir ao templo, ir ao prédio do culto, já é o bastante. Eu vou para a igreja, eu sou da igreja, estou lá. Todo culto eu estou lá. De domingo eu estou lá. E água no joelho é o ponto que, infelizmente, muitos cristãos ficam parados. Quanto tempo que você já está nesse lugar? Quanto tempo que você não consegue ir adiante? Você crê em Jesus, você frequenta cultos, mas não passa disso. Esse é o ponto do rio que nós podemos dizer que a gente ainda se sente até confortável. Estou aqui, está seguro, qualquer coisa eu corro para a margem, está perto, 1000 metros, rapidinho. Qualquer coisa, é só voltar. Qualquer coisa, é só eu volto para minha segurança lá. Isso é o que muitos têm feito. Durante anos, muitos estão presos nesse ponto. Sempre que precisam, estão lá com a água no joelho, mas sempre que precisam, recorrem à segurança da terra. Sempre que se veem fora da sua zona de conforto, recorrem a maneiras terrenas de resolver as coisas. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se você está chegando e está no rasinho ainda, que bom que você está na presença de Deus. Todos nós passamos pelo nível de águas nos artelos. Todos nós passamos por níveis de águas nos joelhos. É saudável, faz parte da nossa caminhada com o Senhor. Logo, logo, Deus vai te levar para novos níveis. O problema não é estar no raso. O problema é permanecer no raso. Depois de anos, ficar no raso. O problema é quando a gente fica muito tempo parado no mesmo lugar. Aí não é mais saudável, aí começa a ficar esquisito. O anjo está lá te mostrando, tem mais 1000 côvados. Tem uma medida nova, tem um terreno novo para você avançar. Mas você permanece parado. O que tem te travado? O que está te impedindo de avançar? Será que é medo? Será que os prazeres da terra estão falando mais alto? Será que aquilo que você precisa deixar lá na margem, deixar para trás, é valioso demais para você ainda?
Se você está chegando, se você está começando a andar com o Senhor, curta essa fase. Ela é maravilhosa. Curta a profundidade que o Senhor está te conduzindo. Seja no rasinho ainda, não tem problema. Seja um pouquinho além, onde você está lá já sentindo uma resistência. Viva esse momento com o Senhor. Ele é maravilhoso e Ele está te conduzindo. Mas o que eu estou querendo deixar claro aqui é que o Senhor sempre tem mais. Se já está bom viver o que você está vivendo com o Senhor, saiba que Ele tem mais. Há um novo nível, há uma nova medida da presença dEle para a sua vida. Agora, para quem fica paralisado anos no mesmo nível, no mesmo local, não consegue avançar, o apelo do Senhor para você é: tem mais 1000 côvados. Algo novo. Quando a gente fica parado, sabe o que acontece? Fica chato, cai na mesmice. Ô vida chata essa de crente, ô vida chata esse negócio de ir para a igreja, ô negócio esquisito. Você começa a achar chato, o negócio embrulha, você fala, mano, não aguento mais, escala, e não sei o que, e esse negócio, e essa chateação, e a gente perguntando da minha vida. Meu Deus, as coisas ficam monótonas mesmo. A culpa é de Deus? A culpa é da igreja? A gente sempre tenta transferir a culpa pela chatice que a nossa vida se torna. Mas a real é que nós é que estamos parados. Você está buscando o Senhor, você está lendo a Bíblia, você está se aprofundando, você está gastando tempo com Deus. Cara, não tem como a sua vida ser chata. É impossível, porque Deus começa a te dar experiências, Deus começa a te derramar dons sobre a sua vida, Deus começa a te dar revelação, começa a te usar no meio da rua. Você fala, mano, viver com Jesus é uma aventura, não tem como ser chato. Todo dia tem uma coisa nova, todo dia Ele faz um negócio doido, todo dia Ele te dá um negócio novo, um novo testemunho. Você fala, cara, hoje eu vivi isso, hoje eu falei de Jesus para aquele. É apaixonante andar com Jesus desse jeito. Agora, quando a gente está parado, quando a gente fica naquele ponto, no mesmo ponto, então começa a ficar chato, começa a cansar, você fica ali só com a água batendo na bunda. Lembrando aqui que nós estamos falando do rio de Deus, da presença de Deus nas nossas vidas. E a presença de Deus nas nossas vidas é em toda a nossa vida, não é só área ministerial, não é só no nosso secreto com Deus. Quando Deus está presente nas nossas vidas, nós estamos falando de todas as áreas. Há um nível novo para todas as áreas. Não é só nas coisas que a gente diz espirituais, mas nas coisas naturais. Se bem que quem é cristão de verdade é homem espiritual e mulher espiritual. Então, tudo é espiritual. O seu trabalho é espiritual, a sua família é espiritual, o seu casamento é espiritual. Tudo você precisa olhar com os olhos espirituais e tratar no espírito ali. Até comprar pão é espiritual. Você ora pelo padeiro, negócio de doido. Mas o que eu quero que você saiba é que se você está no rio de Deus, há uma nova medida, um novo nível de profundidade, por exemplo, para o seu casamento. Porque um casamento em Jesus, um casamento no Espírito, no rio, cara, ele só melhora. Ele só melhora, ele só cresce, Deus sempre tem novidades. Você começa a falar, mano, que negócio estranho, tá ficando meio esquisito o negócio. Daqui a pouco Deus vem dar um negócio e fica tudo bem, e melhora, e fica mais legal. Aí você fala, mano, eu amo mais ainda a minha mulher agora, mais do que quando eu conheci ela. Foi tipo
Declaração, gente. Então, por quê? Porque Deus sempre tem algo novo. Se tá chato, se tá na mesmice, é porque tá parado. É porque você se acomodou ali com as águas no raso, com as águas no joelho. Mas Deus tem algo novo, uma nova medida, uma nova profundidade, por exemplo, para o seu relacionamento com seus filhos, para o seu relacionamento familiar. Há um novo nível, há mais 1000 côvados para a sua área profissional, para a sua área financeira. E há assim também um novo nível, uma nova profundidade para o seu ministério. Não importa onde você chegou, você pode ser o apóstolo Rina, Deus sempre vai ter algo novo para você, Deus sempre vai ter uma profundidade maior para você avançar. Não importa se você é líder já, diácono, presbítero, pastor, apóstolo, Deus quer e Deus pode nos levar mais 1000 côvados. Deus quer e Ele pode nos levar além do lugar que nós estamos em todas as áreas das nossas vidas. Esse é o resultado de uma vida no Rio, não no Rio de Janeiro, mas na presença de Deus. Como nós lemos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Existem canais, existem correntes diferentes que formam o rio de Deus. Por isso é que ele alcança todas as áreas das nossas vidas, porque são canais, não é um canal, não é um leito, são canais. E ele está presente em todas as áreas. E tudo isso é fruto do nosso relacionamento com Ele. E nesse relacionamento, por mais que a gente pense que já está bom, o nosso relacionamento com o Pai, mesmo no nosso relacionamento com Ele, fala, cara, eu fico 4 horas orando, eu leio a Bíblia 3 horas por dia. Cadê o Kevin? Kevin falava para a Mirella assim, ó, vamos ler a Bíblia. Aí 3 horas orando a Bíblia. Aí a Mirella, meu Deus, mano, nós só vamos ficar lendo a Bíblia. Cadê o Kevin? Não veio? Tá de escala. Isso era no namoro, aí, meu. Agora é 6 horas no casamento, vamos ler a Bíblia. Por mais que você fale assim, cara, eu já sou top, eu acordo 5 horas da manhã, não para ver a live do coach, mas para orar. Eu acordo 5 horas, eu fico orando, tudo que eu vou fazer, eu faço, mas só depois de eu ficar na presença do meu Pai. Tá bom, você é muito top. Mas Deus também tem algo a mais para você. Não existe um limite, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ezequiel é levado pelo anjo por mais 1000 côvados. E agora as águas estão nos seus lombos. Os lombos estão aqui, ó, entre a cintura e os ombros. Essa parte aqui. Você já ouviu aquela expressão, principalmente quem está lá na praia e não sabe nadar, a mãe fala o quê? Água no umbigo é sinal de perigo. Já ouviram isso? Não? Nunca ouviu isso? Vocês têm medo de nadar, né? Já nunca chegou no umbigo a água. Mas água no umbigo, sinal de perigo. Esse é o nível que você começa a perder um pouco o controle das coisas. Mais da metade do seu corpo já está submerso. Esse é o nível que a margem já está um pouco mais longe. Você já está a 3.000 côvados de distância, mais ou menos 1,5 km para dentro do rio. Mais ou menos 1,5 km longe da terra firme.
ainda dá pé. Mas esse é o nível que você começa a ver que o Senhor, Ele pode te conduzir de certa forma. Você já pegou uma pessoa no colo nesse nível? Você está lá na piscina, água nos lombos, você pega, mano, qualquer pessoa no colo, fica leve, você consegue carregar, fica mais leve, fica mais fácil de você conduzir, não oferece tanta resistência. E é exatamente isso que Deus começa a fazer quando nós estamos nesse nível. Ele começa a nos pegar no colo, a nos levar para onde Ele quer. E nós, por nossa vez, já não oferecemos tanta resistência assim. Talvez, em algum momento, a gente dá aquela chacoalhada assim, tenta pôr o pé no chão. Só uma conferidinha, você ainda está dando pé. Sabe aquela coisa? Você tem fé, você já tem experiências acumuladas com o Senhor, já tem vários testemunhos de como Deus age, do que Deus faz na sua vida, fez, como Deus opera, como Ele faz também agora através da sua vida. Esse é o nível em que a gente começa a receber do Senhor unção. Esse é o nível em que nós começamos a ser capacitados. A gente já começa a permitir que Deus conduza mais as coisas. Esse é o ponto que não dá mais para carregar as bagagens da terra. Não dá para você estar com a água nos lombos, com uma mochila de coisa nas costas. O nível de renúncia é bem maior. É preciso largar tudo lá na margem, não olhar para trás e seguir adiante, porque o próximo nível já está um pouco mais próximo. Esse é o nível, águas nos lombos, que a gente começa a ver os enfermos sendo curados, os demônios sendo expulsos. Nós começamos a ser usados, a provocar os milagres, as maravilhas. Mas de vez em quando ainda dá pé. De vez em quando vem aquela vozinha: será? Mas a gente já viveu, a gente já viu como Deus age nas nossas vidas, como Deus age através das nossas vidas, mas ainda dá pé, e isso ainda dá margem, para a gente às vezes tentar fazer do nosso jeito, mas o Senhor, Ele quer e pode nos levar mais 1000 côvados, e esse é o nível que não existe mais fundo, que não dá mais pé. Esse é o nível que você está totalmente sujeito ao fluir do rio. E o convite do Senhor para todo cristão é nadar de braçada nesse rio, é ser totalmente conduzido por Ele, deixar Ele te levar para onde Ele quer que você vá. Deus quer e Ele pode nos ensinar a nadar nesse rio, o rio da sua presença. E mesmo quando nós estivermos no 4º nível, Ele ainda sempre vai ter mais 1000 côvados. Porque Ele é como um oceano profundo. Sempre há mais da parte dEle para nós. Mesmo quando nós já estamos nadando nesse rio, Ele ainda quer, Ele ainda pode nos levar mais profundo. Não tem como a vida com Jesus se tornar chata, monótona, se você está vivendo ou
você viver a mesmice na sua vida, não tem como. Se você estiver nadando nesse rio, se você está vivendo isso, se você está na mesmice, não aguenta mais, é porque você está parado. Quando a gente se sente assim, a gente precisa dar os nossos passos de fé em direção a Ele. Quando eu estava aqui orando, na hora da adoração, eu estava falando com Ele assim: Senhor, é tão bom te sentir, é tão bom sentir a Tua presença, é tão bom ser visitado, ser cheio, mas Senhor, eu não preciso sentir para mim continuar crendo. Eu não preciso ver o Senhor fazendo nada para mim continuar crendo. Esse é o nível que Deus quer nos levar, um nível em que quando você não vê nada acontecendo na sua vida, você continua avançando, você continua andando, o nível em que você não sente o arrepiozinho, você não sente sei lá o que você quer sentir, e que nós sentimos mesmo muitas vezes muitas coisas. Você não está sentindo, mas você continua crendo, você continua olhando para Jesus. Todos nós precisamos estar nesse rio, todos nós precisamos estar na presença do nosso Deus. A presença dEle é como águas purificadoras. Porque não importa o nível que a gente esteja, nós continuaremos sendo purificados por Ele, para avançar mais 1000 côvados. A nossa caminhada com Jesus é assim, ela é feita de processos. Cada um de nós está vivendo os seus próprios processos com Deus, cada um de nós está no seu próprio nível com Deus, mas nós precisamos romper com aquilo. Se há algo nos prendendo, nós precisamos romper com isso, para continuar avançando. Se nós fazemos parte da igreja de Jesus na face da terra, nós não fomos chamados para ficar parado. Nós precisamos continuar avançando, crescendo, ganhando território para o reino de Deus. A gente não pode se conformar com aquilo de bom que nós estamos vivendo hoje, porque o Senhor sempre estará querendo nos levar a lugares mais profundos. Por isso, a gente não pode se acomodar. Pode vir pandemia, pode vir qualquer coisa, perseguição, anticristo. Nós cristãos, nós a igreja, vamos continuar avançando, porque nós não somos conduzidos pela maré desse mundo. Nós somos guiados e conduzidos pelo rio de Deus, que é cheio de novidades, cheio de coisas novas, de vida. Quero chamar a banda aqui. Se por acaso você não está vivendo essa alegria que esse rio traz para a cidade de Deus, então você precisa entender que você está em um lugar parado, paralisado, você ficou preso. Sai da sua zona de conforto, volta a dar seus passos de fé, para de olhar para trás, de olhar para a margem, para as coisas dessa terra. É Ele quem cuida de nós. Enquanto a banda se ajeita aqui, eu quero ler a continuação de Ezequiel 47, no versículo 6, para a gente encerrar. Ezequiel 47, 6 diz: E disse-me, viste isso, filho do homem? Logo quando acabou ali o nível 4, mais profundo, ele estava nadando. Agora no versículo 6, viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me:
Estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente, aqui Ezequiel está tendo a visão do rio saindo do templo e indo em direção ao Mar Morto, que é um mar que não tem vida, só tem sal lá. Você já viu o Mar Morto? Galera vai lá dar uma nadadinha, não afunda. É bom para quem não sabe nadar. Fica boiando porque tem tanto sal lá. Não tem vida, não consegue. E aí o sal faz boiar, né? Mas lá não tem vida, não tem um peixinho sequer, não tem uma alga, não tem nada. É um lugar estéril. Mas Ezequiel está tendo a visão aqui que enquanto esse rio está descendo e ele começa a invadir esse mar, elas entram no mar e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, que é o mar Mediterrâneo, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, será deixado para sal. Porque o sal, ele é bom de certa forma, ele tempera, ele conserva, né? As ofertas no templo, era usado sal para conservar, eles salgavam as ofertas. Então ainda Deus deixa um pouco de sal, mas junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Bem parecida com a visão de João, lá de Apocalipse. O anjo, ele leva Ezequiel de volta para a margem e ele mostra todos os benefícios que o rio de Deus traz por onde ele passa. E assim é a presença de Deus nas nossas vidas. Se nós estamos no rio de Deus, tudo à nossa volta começa a prosperar. Há fruto nas árvores, há multiplicação de peixes. Aquilo que estava morto começa a viver. O que estava doente começa a sarar, começa a ficar saudável. Existe sabor ainda, existe sentido no que diz respeito às coisas da terra. Deus continua nos abençoando. Ele estava lá no fundo do rio, mas Deus traz ele para a margem e fala: olha, enquanto você estiver no fundo, enquanto você estiver nadando, enquanto você estiver se preocupando em ir mais profundo, deixa que das coisas da terra eu cuido. Isso é o que o Senhor Jesus quer dizer lá quando Ele diz: busca primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente está no rio de Deus e olha para a margem, há provisão, há prosperidade. Continua avançando, meu irmão. Continua avançando, minha irmã. Nós não precisamos nos preocupar com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Se você está no rio de Deus, você não precisa se preocupar com o teto que está sobre a sua cabeça, porque ele não vai faltar. Para de colocar essas coisas como prioridade na sua vida, antes do seu relacionamento no rio de Deus. Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Apenas permaneça no rio. Continua avançando. Sempre que o Senhor te direcionar a isso. E quando você menos perceber, você vai estar totalmente imerso
nesse rio, nessa presença. Há mais de Deus, igreja. Nós podemos ir mais fundo, nós podemos viver coisas novas. O Espírito Santo quer nos levar a um novo nível. Nele há novidade de vida, nele há plenitude, nele há alegria, nele há satisfação em servi-lo, nele há prazer em adorá-lo. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos adorar o Senhor, porque Ele quer e Ele pode nos levar a um nível mais profundo nele nessa noite. Levanta do seu lugar, vamos adorar ao Senhor. Há algo novo sendo liberado sobre a sua vida nessa noite, nessa hora. Você está em casa aí, recebe aquilo que Deus tem para você hoje. Abre o seu coração, tira os seus achismos, seus sofismas agora nessa hora. Se abra para o novo de Deus, se abra para aquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida. Estou me consumindo com uma obsessão pelas coisas espirituais que são reais, que não se podem ver e nem compreender. A palavra, ela prepara o campo profético, para que você possa estar aberto, para que você possa ter o entendimento que nós estamos agora sendo visitados pelo rio de Deus, e por onde esse rio passa, então aí há vida, aí há plenitude, aí não há lugar para depressão, aí não há lugar para solidão, para tristeza, para as enfermidades. Seja cheio nessa hora, seja absorvido, mergulhe mais fundo. E o rio de vida fluirá aqui, e as águas já começam a subir, e os anjos já se encontram entre nós, e a chuva vai cair aqui. Eu quero beber, beber, beber do seu vigor. Vem nos embriagar no teu espírito, Jesus. Eu quero nadar, nadar, Flua entre nós com as suas águas purificadoras. Eu quero beber, beber, beber do seu vinho. Há um vinho novo, igreja. Há um nível mais profundo. Há novidades da parte de Deus. Creia, acesse esse lugar. Há mais 1000 côvados. Saia do seu lugar de conforto. Talvez isso exija mais renúncia, mais cruz, mais negar a si mesmo. Do céu e visitar, e ao ver o trono branco, Deus está te pedindo um novo nível de sacrifício. E eu quero ir. Vem me levar daqui. E o rio de nós fluirá. Flua entre nós, Espírito Santo. Visita a sua igreja, toca-nos com poder. Dê ordem aos seus anjos, Senhor, ao nosso favor, para nos conduzir mais 1000 côvados, para entregar as novidades. Nós queremos o novo, nós queremos algo novo, nós queremos ir além, nós queremos ir mais profundo. Mova isso no nosso interior. Tira toda a preguiça. Tira, Senhor, toda a magia, todo encantamento das nossas mentes nas redes sociais, que faz com que a gente perca o nosso tempo. Livra-nos desse mal, desse século, Senhor.
do seu rio, e há um rio novo. Algo novo, algo novo. E há um rio novo. Algo novo sendo liberado, igreja. E há um rio novo. E há um rio novo. Eu quero beber. Eu quero beber do seu rio. Novidade, novidade. Oh! Shekarabasore, manarabasore. Beber Do seu rio. Eu quero Bachore, manarabasore. do céu. Eu quero beber. Há um rio fluindo do altar do Senhor. Oh, Eu quero nadar. Eu quero beber do seu rio. Eu quero nadar. cadê os diáconos? Vem aqui os diáconos. E águas que fluem do trono. 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 Faz chover, abre as comportas e faz chover. Abre as comportas do céu e derrama na sua água e faz chover. E abras e faz chover. E faz chover. E se pedimos, e se pedimos, Jesus, e como chuva, e se e como chuva, e se pedimos, e se pedimos, Jesus. Eu quero beber
teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede. E eu quero fluir como águas que fluem do trono de justiça, águas que purificam e nos faz mais de ti, e águas que fluem do trono, águas que purificam, águas de justiça. Derrama das tuas águas, derrama do teu vinho, queremos mais, 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 eu quero mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais. A mais, a mais, a mais. Eu quero Nós sabemos que há mais, Jesus. Queremos mais, queremos mais. Para de olhar para o relógio, para de olhar para a margem nessa hora. Olha para o fundo do rio, igreja, porque há mais, há mais. Queremos mais, queremos mais, mais as tuas águas sobre nós. Queremos mais, queremos Seja cheio. Você que não é batizado no Espírito Santo, oh, recantoros, receba agora o toque do Senhor. Seja batizado aí no seu lugar, seja batizado aí no sofá da sua casa, oh, recantarás aí na cadeira do seu trabalho, oh, rechecalabaçou, erebandaraçou. Seja cheio, cheio, cheio. Você que não ora em línguas, receba o dom de línguas. Oh, recheirabalabás. Há novos dons, há dons de revelação, de profecia, palavras de conhecimento sendo entregues agora. Oh, rechecalabás. Você tem orado pelo dom de cura. Oh, recheirandarananás. Comece a orar pelos enfermos. Oh,
Oh, eu quero te usar, eu quero te usar. Ei, nanandarache. Oh, nanandarache. Deus vai aperfeiçoar o seu dom de interpretação de línguas, filho. Ore cantarache. Você não será mais tímido nesse dom. Ore cantarache. Eremanaramasu. Esse é como um dom de profecia. Esse é um dom que a igreja precisa. Ore para ser edificada, assim como todos os outros. Mas esse é um dom importante. Perca a sua timidez. Ora mandarashi karasorema. Ore shekandoromanash. Ora narandere marabas. A mais, a mais. Há uma novidade. Deus está trazendo novidade para os casamentos. Oh, corações frios e endurecidos por causa de traições. Não tem mais confiança. Vocês estão arrastando esse relacionamento por causa do que as pessoas iriam achar, os familiares, os seus pais. Mas Deus tem algo novo. Libera o perdão para o seu cônjuge. Deus tem uma novidade. Deus tem um casamento maravilhoso para você, uma família linda. Oh! A sua história só está começando. O rio está passando pelos enfermos. Oh! Está curando fibromialgia. Está curando artrose. Oh, rebaixei. Está curando as articulações. Deus quer curar alguém hoje aqui de enxaqueca. Oh, rechecalabás. Deus está dando vistas novas, nova visão espiritual e natural. Hoje, se você tem dificuldades para enxergar, Deus está tocando seus olhos agora. Oh, é como fogo, é como fogo. Ele está te curando. Deus está colocando uma palavra de sabedoria no seu coração. É a respeito de alguém da sua família. Está passando por algo muito difícil nesses dias. Pegue essas instruções do Senhor e passa para essa pessoa. Deus quer te usar nesse dom. Nós estamos no teu rio, Senhor. Nós estamos no teu rio, Senhor. Cura o nosso orgulho, Senhor. Cura, Senhor, os nossos corações. Ajuda-nos nos nossos defeitos de caráter, Senhor. Como nós precisamos, Senhor, do teu rio, da tua presença, da tua glória. Transforma-nos, Senhor, transforma-nos. Nós somos dependentes de ti, Jesus. Tira a nossa vaidade. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades. Limpa de nós, purifica-nos dos prazeres dessa terra. Ajuda-nos a não olhar mais para trás, para a margem. Nós queremos continuar avançando, caminhando, indo mais mil e mais mil côvados no teu rio, Senhor, no teu rio.
teu rio, Senhor, sacia minha sede, lago meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga mais, eu quero Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Aplauda o Senhor, igreja. Exalte o nome dele. Nós somos gratos, Senhor. Somos gratos pela tua presença nesse lugar, pelo teu fluir, Senhor, pelo teu rio entre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Aleluia, aleluia. Estenda suas mãos para cá, que o amor do Deus Pai, a graça do Filho e a presença do rio do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, até que Ele venha nos buscar, em nome de Jesus. Que vocês possam ir para uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, igreja. Amo vocês. Vão na paz do Senhor.